Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto presente no livro Tratado Oculto do Horror, Contos Sobrenaturais de Suspense e de Terror, organizado por Alfer Medeiros e publicado pela Andrus Editora. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal, deixar um like, fazer um comentário e, se possível, indicar este vídeo /áudio para alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É bem rápido e você me ajudaria a sair do flop. E também um último recado, agora eu estou com o Apoia-se, como vocês sabem eu não sou monetizada em nenhuma plataforma. Se você puder e quiser me ajudar, é só entrar em apoia.se/Os Diários Esquecidos. Bem, vamos lá? O Laboratório, por Giroto Brito. Depois de alguns meses desempregado, finalmente havia conseguido emprego num laboratório de ciências em uma escola próxima de onde morava. Era uma época difícil, o país estava em crise, a economia em recessão. Não se podia desperdiçar oportunidades como aquela. Sem falar que o trabalho era relativamente simples, nada mais que manter os experimentos limpos e funcionando e atender os visitantes que porventura aparecessem por lá. Dificilmente aparecia alguém, a não ser quando algum professor agendava a hora para aula prática, mas ainda assim eram poucos os que faziam. Em geral, tive um pouco mais de trabalho apenas na primeira semana, quando precisei consertar vários equipamentos danificados, limpar as bancadas, catalogar as amostras de insetos, animais e plantas e fazer um inventário geral de tudo que havia dentro daquela sala. Era uma sala grande de aproximadamente 150 metros quadrados, retangular e com um pequeno depósito anexo. Ao centro havia 3 bancadas principais, cada uma com 2 pias, uma em cada extremidade, e 8 banquetas distribuídas, 4 de cada lado. Nas laterais havia armários com livros e muitos frascos de insetos, pequenos animais, fetos e modelos moleculares, além de 2 manequins desmontáveis que ilustravam os órgãos humanos e o sistema circulatório. E nos fundos havia uma grande bancada onde ficavam os experimentos didáticos de física e armários em que se guardavam as vidrarias, logo ao lado do esqueleto humano, montado e exposto atrás de uma caixa de vidro para os visitantes. Minha mesa ficava junto à porta de entrada, de costas para a parede em que estava fixada a lousa branca. Era um bom ambiente para se trabalhar, bem sossegado, e como boa parte do tempo eu ficava ocioso, aproveitava para ler ou estudar. Trabalhei naquele lugar durante 3 meses sem que qualquer problema de grau maior atrapalhasse minha rotina. No entanto, acreditem, num dia como vários outros, aconteceu algo além dos limites de qualquer imaginação. Algo que mudou minha vida e a forma como a enxergo. Antes, porém, preciso dizer que não sou louco, nem sofro de qualquer distúrbio psicológico, menos ainda sou adepto de crendices populares e posso afirmar com convicção que não foi delírio de uma mente sedenta por pregar uma peça no seu próprio dono. Foi tudo real, absolutamente real e assustador. Era sexta-feira, ao anoitecer, e já me organizava para fechar o laboratório. Organizei os relatórios, guardei os materiais que estavam sobre a mesa e apaguei as luzes, quando lembrei que havia deixado a chave de casa dentro da gaveta da escrivaninha. Deixei a porta aberta e fui procurar pela chave. A sala não estava totalmente escura, mas numa penumbra causada pelas luzes enfraquecidas que entravam pela porta e janelas. Vasculhava os objetos na gaveta quando ouvi um som incomum. Vinha do armário, na parede lateral. Um ruído, como daqueles produzidos por pequenos ratos, mas isso era diferente, pois jurava que era possível entendê-lo. Aproximei-me do armário de forma lenta e silenciosa para ter certeza de que o ruído realmente vinha de lá. Não havia dúvidas. Meu corpo reagiu num calafrio trêmulo e repentino, e os pelos se arrepiaram no momento em que toquei na maçaneta da porta do armário metálico. Girei-a vagarosamente e abri. Estavam todos lá,
diversos frascos de vidro com insetos, peixes, anfíbios, répteis, fungos e algumas espécies de plantas, todos rigorosamente identificados por seus nomes populares, científicos, classes, filos, reinos, ordens, famílias e gêneros. Entre eles, um frasco maior se destacava. Dentro dele, o feto de uma criança, cabeça avantajada, coluna vertebral curvada e parcialmente translúcida, pernas e braços encolhidos e perfeitos. Podia-se ver mesmo na penumbra os detalhes das pequenas mãos e pés, os dedos, os sinais de onde haveria de nascer as unhas, um corpo intacto que, por algum motivo não explicado na etiqueta do frasco, não se mantivera vivo. Toquei o frasco e o girei. Para o meu horror, quando a face do feto se fez visível, pude enxergar os mínimos lábios que se moviam e produziam aquele ruído tenebroso. De repente, os pequenos e esbranquiçados dedos de suas mãos se dobraram e pude entender com clareza o que dizia o ruído. Estou vivo. Estou vivo. Estou vivo. Horrorizado, lancei-me para trás, caindo sobre as banquetas junto à bancada central. Ainda no chão, vi quando a criatura abriu seus pequenos olhos e tocou as mãozinhas no vidro, repetindo assustadoramente seu pedido de socorro. Numa reação quase instintiva, agarrei uma das banquetas e comecei a golpear alucinado todo o armário, quebrando os frascos e, por fim, até a banqueta. Sem forças, distanciei-me devagar e ofegante e fiquei observando o resultado do meu ataque de pânico. Pelo chão, havia cacos de vidro, tampas soltas, muito álcool derramado, insetos, animais, plantas e o feto, de bruços. O ruído finalmente cessara. Peguei minhas coisas, tranquei o laboratório e fui embora. No dia seguinte, quando me ligaram, tentei justificar o que havia ocorrido contando toda a história, mas não acreditaram na minha versão. Segundo o que me disseram, não havia nenhum feto no chão. Quando foram fazer a limpeza de toda aquela bagunça, o laboratório não tinha nenhum feto. E então, eu nunca mais voltei lá. Fim da primeira história. História bônus. O julgamento da Sra. Hart, por Nádia Regina Almeida Manzon. O machado sujo às vezes escorregava das minhas mãos úmidas de suor e viscosas com todo aquele sangue, mas os golpes eram precisos. Tentava prender a respiração para evitar o ar impregnado pelo cheiro doce e enjoativo que me invadia as narinas e embrulhava o estômago. Mas perseverara na tarefa que se repetira incontáveis vezes até minhas pernas estarem tão flácidas a ponto de precisar de muletas para andar. Pernas de velha, a velha que sou. Perseverara porque o amor dela estava em jogo. Não sujei minhas mãos por sordidez ou sadismo. Sujei-as por amor. Era uma prova, a primeira prova, e meus braços finos não podiam fraquejar. Nosso olhar mais uma vez se cruzou quando elevei a faca amolada, meus olhos esquivos, seus olhos faiscantes. Desviei o olhar para ele. Vi o terror em seus olhinhos pretos, suplicantes, refletido no metal pontiagudo que brilhava entre meus dedos. Ela me encarava da soleira da porta, seu ar de desdém, na certa duvidando de que eu seria mesmo capaz de dar cabo à tarefa, árdua demais para uma garota. Mas sempre fui audaciosa e estava certa de que iria surpreendê-la, que triunfaria. Meu irmão gritou de longe, assassina! Quando, num só golpe, rápido e certeiro, rompi a pele grossa, transpassei a camada de gordura densa e alcancei o coração. O jorro vermelho tingiu minha cara de pequenas bolinhas, que tentei limpar com o antebraço, mas só consegui borrá-la ainda mais. Meu irmão mantinha-se à distância, trêmulo, pálido. O branco da tigela de ágata que ela me trouxe destacava ainda mais o líquido rubi, que escorria do corpo ainda quente. Quando destrinchei com um machado, seus olhinhos temerosos não estavam ali, habitados apenas pelo vazio. Com todo zelo, separei as vísceras, as partes nobres, selecionando com faca o que apunhalei. Ela ainda me olhava da soleira, agora com um sorriso enigmático, quando entrou para a cozinha.
Minha mãe nunca reconheceu meus esforços. Apesar disso, continuei matando porcos com a mesma eficiência. No dia em que matei pela primeira vez, sonhei que estava no barracão onde guardávamos ferramentas, uma lâmpada pendendo do teto de zinco. Vários porcos enfileirados debatiam-se suspensos com ganchos pelos pés. O som de seus guinchos desesperados era ensurdecedor, mas eu rasgava cada um de fora a fora com a faca, deixando cair sangue e órgãos em tigelas brancas. No sonho eles estavam vivos, torturados pela dor, urravam e eu tapava os ouvidos, fechava os olhos, mas depois começava a rir ensandecida, gargalhar e tão alto que não ouvia os aterradores grunhidos. Acordei nauseada. No jantar, minha mãe havia feito um ensopado com as orelhas, os pés e o rabo. As melhores carnes seriam vendidas na feira de sábado e eu fui obrigada a comer, ao contrário do meu irmão, que tomou um copo de leite. Atônita, corri para o banheiro lá fora, com uma mão na boca e a outra segurando o lampião. Mas não deu tempo, sujei minha camisola de flanela. Acho que já estava grávida. Naquela época, eu devia ter uns 13 anos. Era magricela como um bambu, mas ágil e forte. Depois de matar aquele porco, comecei a me aprimorar. Nem ligava para o meu irmão. Coelho não era um coelho, era apenas um alimento, igual uma cenoura. Que diferença fazia? Comecei a degolar os coelhos sem que minha mãe tivesse que pedir. Gostava de coelhos, eram bonitinhos. Meu irmão tinha um de estimação, cinza, fofo como nuvem. Andava com ele para cima e para baixo. Todo amor que ninguém teve por mim, ele tinha pelo coelho. Um cuidado e uma ternura incompatíveis com nossa dura existência. Éramos secos, pessoas ocas que viviam para o trabalho, onde não havia espaço para amor. Só meu irmão era diferente, por isso matei o coelho dele. Era como os outros, um alimento. Ele o procurou o dia inteiro por cada canto e encontrou sua pele cinza estendida no varal, o corpo rosado imerso em água com sal. Meu irmão era um fraco, ficou inconsolável. Ao alvorecer, ela encontrou seu corpo suspenso na árvore onde havia um balanço de pneu. Ele balançava lentamente, o rosto arroxeado como carne de ganso. Depois disso, ninguém mais me chamou de assassina. Agora vocês me condenam. Por quê? Acaso vocês, sentados aí no júri, comem apenas cebolas? Não apreciam um leitão à pururuca, um bom sanduíche de pernil? Desde que o homem é homem, come animais. De onde tiramos proteína? Das vossas sojas transgênicas? Façam-me o favor. Será que devemos trazer todos os animais carnívoros a este tribunal? A onça e o tigre pedindo misericórdia? O jacaré e o lobo? Quem garante que uma cenoura não sente dor quando é arrancada da terra, amputada de suas raízes? E o que dizer daquelas árvores imensas cortadas com motosserras para dar forma às cadeiras onde os senhores estão confortavelmente instalados? Depois que meu irmão se foi, éramos só eu e ela. Papai morrera havia anos, nem me lembro dele, mas devia ser um fraco também, sentimental demais para a vida no campo. Naquela dureza, não havia espaço para sensibilidade. Era preciso fazer o serviço, dar conta dele e sobreviver. Cuidei dela até o fim, suportei suas ordens, cumpri suas exigências, renunciei à minha juventude para levantar antes de o sol nascer, matar, esfolar, depenar, todo o trabalho sujo ficava por minha conta. Carreguei sua decrepitude em meus ombros até não me sobrar mais nada, nenhum sonho, nenhum sorriso. Pessoalmente, senhores, poderia até ser vegetariana. Nada tinha contra os animais que matei. Só cumpri ordens porque amava. Tentei ser eficiente, evitar sofrimento, a faca sempre afiada, o golpe ligeiro. Nada além do necessário. Tive compaixão. E os outros? Eu estou vendo aqui os que compravam as carnes, as peles, os miúdos na feira. Nem os pecuaristas. Acaso as vacas não sofrem ao produzir muito mais leite do que seria natural graças aos hormônios, com aquelas máquinas acopladas em suas tetas monumentais? Qualquer mulher que amamentou sabe o quanto dói. Eu amamentei.
Escondi a gravidez com meus casacos de ordenha, mas nem precisava porque minha mãe estava mais preocupada com os porcos. Tinha carinho pelas galinhas, chamava-as pelos nomes. Confesso que deixei aberta a porta do galinheiro para a raposa fazer a chacina. Que hilário! Tragam a raposa para o tribunal. Em uma noite a raposa devorou 12 galinhas poedeiras. Minha mãe nem levantou o olhar do prato de canja que preparei com as sobras e tenho quase certeza de que pôs tudo para fora durante a noite, como eu havia vomitado o porco. Tive que trabalhar dobrado depois, matar muito mais porcos, mas aquelas galinhas, aquelas que ela chamava pelos nomes, aquelas, nunca mais ela teve de volta. Mas como eu disse, sei o que as vacas leiteiras sofrem, conheço a dor. O bebê nasceu pequeno, senti as dores e fui para o chiqueiro onde minha mãe não entrava depois de anoitecer. Pari num canto que preparei com velhos lençóis e, como as porcas, ofereci meus peitos ao menino. Era um menino. Meu pai teria gostado. Um menino faminto. Senti um incômodo daquela pequena boca me sugando os mamilos que sangravam. Deixei o bebê oculto ali. Arrumei um cantinho para ele. Durante 3 dias o amamentei de 3 em 3 horas. Meus mamilos quase em carne viva. Ele não tinha roupas. Enrolei-o com um cobertor. Não podia dormir lá, nem o levar para a cama que eu dividia com ela. Então, no 4º dia, quando fui alimentá-lo antes de pegar os ovos das galinhas e tirar leite de cabra, vi que estava frio e duro como o filhote de cachorro que deixei no barracão porque ela não tolerava cães em casa. Meu filho. Senhores, não sou assassina, sou uma velha cansada da vida. Aqueles animais eram só alimento, apesar de animais. Humanos somos nós. Se eles sentiram dor quando os matei, ao menos não sofreram. Não sofreram porque não foram assombrados pela memória, torturados pela consciência como nós. Porque só nós temos consciência. Só nós somos racionais. Era o que eu tinha a dizer. Fim. Bom, então foram esses os 2 contos. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu tô adquirindo muitos livros novos, principalmente de contos de terror contemporâneos brasileiros. E se vocês puderem, né, vão atrás das obras aí e deem espaço, né? Deem aí o seu patrocínio, digamos assim, para os autores independentes do Brasil. E é isso. Obrigada aí. Tchau, tchau.